Afoxé, Oju, Obá, Salvador vai se acender. Sua estrela vai brilhar e meu olhar resplandecer. Ficou curioso? São trechos da canção Tipo África, de Gilberto Gil, que expressa a cultura e a religiosidade afro-brasileira, assuntos sobre os quais vamos matutar no programa de hoje. Olá, eu sou Thalita Franco, bibliotecária, mulher branca, de cabelos cacheados na altura dos ombros. Estou usando hoje uma roupa colorida em tons de rosa, laranja e azul. Comigo aqui está o intérprete de Libras, professor Marcelo Bessa, vestindo uma camisa preta, de cabelos e barba também pretos. Vamos matutar sobre cultura, ciência e religiosidade afro-brasileira, com o professor Cairo Mohamed Ibrahim Catribe, da área de História Cultural da Universidade Federal de Uberlândia. Professor Cairo Mohamed Ibrahim Catribe é da área de História Cultural, coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, e suas linhas de pesquisa e estudos são na área de educação de relações étnico-raciais, aplicação da Lei 10.639 de 2003, religiosidade, ensino e formação de professores. E para você que gostaria de aprofundar mais, você pode acessar o QR Code do currículo Lattes que está disponível aqui na tela. Professor Cairo, seus estudos e pesquisas sobre os sentidos e significados da religiosidade afro-brasileira têm como fundamentação o campo das discussões da história cultural e também da história das religiões e das religiosidades. Então, qual é o processo de construção cultural da religiosidade afro-brasileira à luz da ciência histórica? Bom, Thalita, primeiro, o meu olá a todas as pessoas. Saravá para quem é de Saravá, axé para quem é de axé e saudação a toda a minha ancestralidade. Eu sou o professor Cairo, tenho cabelos pretos com fios brancos, a minha pele é morena, eu tenho nariz de base alargada, os lábios arroxeados e sou professor da Universidade Federal de Uberlândia. Eu quero dizer, a partir dessa pergunta, Thalita, que compreender as práticas culturais afro-brasileiras é um grande desafio dentro das ciências humanas e sociais. Por quê? Porque ela precisa ser vista a partir de um olhar múltiplo, onde a sensibilidade é o fio condutor de todo esse processo dialógico entre a pesquisa e a produção do conhecimento, uma vez que a grande parte das pesquisas realizadas sobre a cultura africana e afro-brasileira no Brasil foram muito para uma questão do exótico, do diferente, e atualmente essa visão cai por terra, uma vez que, para nós, pesquisadores das religiosidades afro-brasileiras, o importante é entender os sentidos e os significados dessas práticas sociais, e não buscar um fio condutor único. As pesquisas não devem ser tratadas numa verticalidade, onde um conhecimento que dê o direcionamento de entendimento de uma dada prática cultural, de uma dada prática religiosa. Mas sim o contrário, é perceber a partir da horizontalidade, da circularidade de saberes, de práticas, de conhecimentos, numa tentativa de compreender uma dada realidade. E essa realidade está ligada ao cotidiano, está ligada à memória, está ligada à forma como cada sujeito se interage com essa prática social. Então, o olhar do pesquisador, o olhar do historiador tem que ser um olhar apurado para essas questões. Não é ir para esse universo da pesquisa como o sabedor ou o dono de uma verdade única, mas é estar aberto à possibilidade de trocas e diálogos e de compreensão
das vivências e das experiências desses sujeitos que protagonizam as suas relações com o sagrado, as suas relações com o divino. E tem várias frentes, né, dentro da história cultural e outras linhas que têm olhado para esses sujeitos não como figurantes de um processo, mas sim como atores de todo um conjunto, né, de práticas e saberes de fazeres, como eu já disse, que referendam, que dão sentido e que nos ajudam a compreender, né, e a pensar nessa compreensão aspectos inerentes a essas culturas herdadas, né, que são frutos também de uma série de transposições. Né? A cultura africana, por exemplo, né, quando os negros escravizados chegaram ao Brasil, eles eram de diferentes etnias. E o que nós temos aqui hoje, em termos de expressão dessas práticas culturais e religiosas, são polvilhadas de sentidos e significados, porque cada grupo social, cada grupo étnico que para o Brasil veio, trouxe consigo as suas vivências e as suas experiências, que aqui, em terras brasileiras, vão ser ressignificadas, vão ser recriadas os seus sentidos, de uma forma que pudessem, então, cultuar as suas práticas religiosas, realizar as suas práticas culturais dentro dos moldes de sociedade, de cultura vivido naquela época. Então, isso é bastante importante, entender essa dinâmica desse processo. Então, fazer pesquisa na área da história e da religiosidade afro-brasileira é pensar nessa dinamicidade. Professor, e a partir desse entendimento, né, que você nos trouxe, é possível perceber que as religiosidades afro-brasileiras foram se alterando e também alternando nas relações raciais no decorrer dessa formação e desse desenvolvimento social do nosso país. Dessa forma, quais são os elementos culturais que constituem a religiosidade afro-brasileira? Primeiro, nós precisamos entender, Thalita, esse universo tão múltiplo né, e que envolve as práticas religiosas afro-brasileiras. Não adianta nós querermos voltar em África para compreender como que se dão aqui no Brasil as práticas do candomblé, as práticas da Umbanda, o tambor de mina, o caboclinho, o congado, várias outras práticas culturais. Por quê? Porque aqui no Brasil elas foram ressignificadas a partir do nosso modo, né? Do modo desses sujeitos que vivenciaram e ressignificaram essas práticas em solo brasileiro. Mas é preciso saber, né, e ter menção de que compreender essas práticas dentro do bojo das ciências humanas ou de qualquer outra área do conhecimento é compreender esse universo plural em que essas religiões ou essas religiosidades estão inseridas. Eu costumo dizer que não há uma prática religiosa ou cultural única, mas são várias práticas que foram se modelando, se ressignificando a partir da oralidade, da memória dos seus praticantes. Então, não adianta eu querer construir, por exemplo, um fio condutor para compreender a Umbanda no Brasil, partindo apenas de um ponto de vista. Por quê? A prática da Umbanda no Brasil, dentro das pesquisas que eu tenho realizado, ela também é plural. Cada casa religiosa desenvolve os seus rituais, desenvolve as suas práticas religiosas, os seus momentos de introspecção com o sobrenatural, com o divino, que dá a ela um estatuto diferenciado de outras casas. É claro, se tentou durante várias décadas padronizar, né? Colocar essas práticas religiosas dentro de uma caixinha em que ela tivesse ali cercada por 4 espaços, aderindo a uma metodologia, né? A um fio condutor, mas isso realmente não acontece. Pode até acontecer na visão tradicional das pesquisas de muitos antropólogos, sociólogos, historiadores que nos servem como referência para pensar as bases epistêmicas e também metodológicas da condução de todo um processo de pesquisa em torno dessas práticas religiosas e culturais. Mas hoje, em pleno século XXI, nós temos visto que as questões da subjetividade, da vivência e da experiência acabam dando uma vivacidade muito maior
do que esse engessamento que se propunha há várias décadas atrás. Então, isso só tem contribuído para a gente pensar melhor essas práticas. Então, não tem como eu engessar, eu padronizar. Eu tenho que pensar sempre elas dentro de uma dinâmica que é da interação dos grupos sociais. Professor Caio, fala um pouquinho para a gente qual a importância, então, de se pesquisar as práticas culturais afro-brasileiras para a produção do conhecimento e quais seriam os desafios nessa tarefa? Bom, eu acho que a importância central se refere à desconstrução de olhares sobre essas práticas culturais da religiosidade afro-brasileira. Um olhar que foi nos passado a partir de uma visão eurocêntrica de produção do conhecimento e que, a partir das últimas décadas, tem passado por um processo de ressignificação desse próprio olhar, né? Então, compreender essas práticas culturais à luz dessa interação mais dinâmica, mais subjetiva, onde os sujeitos são os principais elementos da condução ou do fio condutor da compreensão dessa realidade, ou seja, da realidade das práticas culturais, festivas, devocionais, ou até mesmo de práticas religiosas, nos levam a compreender e a desconstruir esse olhar nos imposto, em que engessa, que folcloriza as práticas culturais como algo que é paralisado no tempo e no espaço, que precisam ser reproduzidas sempre da mesma forma, porque a gente reconstrói e reconduz a própria dinâmica cultural, porque a cultura é viva. E o grande desafio das pesquisas e da produção do conhecimento no campo da religião e das religiosidades é justamente esse, construir processos de conhecimento que levem as pessoas a construírem outros olhares acerca daquilo que era visto como algo intocável, né? Como o caso, por exemplo, das festas religiosas, das práticas religiosas, da cultura universal brasileira ou da cultura popular. Então, essas práticas, elas estão em constante transformação a todo momento. E são essas transformações que precisam ser dadas a ler e a ver pelo historiador cultural, porque assim ele consegue perceber tudo isso dentro de uma circularidade maior, em que não há a colocação de uma prática cultural, de um conhecimento, no nível mais elevado ou mais apurado do que o outro. Todas elas vão alicerçar o entendimento do que é a sociedade brasileira a partir dos seus aspectos sociais, religiosos, culturais, para poder também entender as questões políticas, as questões ideológicas e de cunho variado dentro da própria sociedade brasileira. Porque um país sem cultura é um país sem história. E um país sem história é um país que não valoriza as suas práticas culturais, os seus grupos sociais. E a sua latência, a sua efervescência. Porque viver a história do Brasil não é só viver a história do carnaval, por exemplo. Não é o carnaval do Rio de Janeiro que deve prevalecer, é o carnaval que acontece no interior, em diferentes instâncias. Falar de festas religiosas não é falar somente da festa da lavagem da escadaria do Bonfim ou do Círio de Nazaré. É também compreender essas festas que acontecem no interior do Brasil e o sentido e significado que elas têm para o povo brasileiro. Entender a Umbanda, entender o Candomblé, é também entender o kardecismo, é também entender o catolicismo e a forma como eles vão se ressignificando, porque só assim nós construiremos uma sociedade antirracista que valoriza a sua equidade cultural, a sua equidade social e nos fazem sujeitos e pessoas melhores da construção e da condução da nossa própria história. Eu acho que isso que é o mais relevante no campo dos estudos culturais, é propiciar justamente esse entendimento, essa compreensão e esse respeito a essas diferenças. Não é que uma tenha que ser colocada num patamar melhor do que a outra, mas é todas serem respeitadas e dadas os devidos valores. E o papel do pesquisador cultural é esse, dar visibilidade positiva para essas práticas culturais religiosas.
Professor Caio, trata-se de uma temática que exige muito estudo, conhecimento e bons diálogos como esse que estamos tendo aqui hoje. Por isso, vamos continuar matutando no próximo bloco. Voltamos já. Cultura, ciência e religiosidade afro-brasileira é a temática do nosso Matutando de hoje. Já dialogamos sobre o processo de construção cultural e os elementos que constituem essa religiosidade. Agora vamos dialogar com os estudantes do IFG através do quadro Que Ciência? Meu nome é Iago Pereira de Oliveira, sou do 7º período de Pedagogia do IFG, Campus Goiânia Oeste. O que eu perguntaria hoje, uma pergunta que eu faria hoje, é referente o que a ciência nos tem a proporcionar relativa à natureza e essas mudanças constantes que a natureza traz a todo momento e todo instante na vida cotidiana, a todo momento. Bom, eu acho que pensar a ciência é também pensar o desenvolvimento das práticas e saberes, porque todo conhecimento advém do senso comum, ou seja, daquilo que é vivido, vivenciado no seu cotidiano, e que nos serve como referências para pensar o passado, refletir sobre ele, compreender o presente e prospectar o próprio futuro. E não há como distanciar, né, o conhecimento científico, a própria ciência, de tudo isso que nós vivenciamos no dia a dia. Por exemplo, no caso das práticas religiosas afro-brasileiras, como é o caso da Umbanda, o Candomblé, a base de referência para se pensar o sagrado é a relação, né, do cosmos. O espaço são as estrelas, o céu, são as águas. Os elementos da natureza, de forma em geral, os minerais, são eles que representam a força motriz dessas práticas religiosas. No candomblé, na Umbanda, em outras práticas religiosas, esses elementos da natureza, eles têm, além de um sentido natural ou físico, mas também um sentido simbólico de transmutação, de emissão, de transposição de energias, que são essas energias que movimentam o cosmos e que dá sentido às práticas religiosas afro-brasileiras. Todas elas embebidas em saberes e fazeres de pessoas que praticam e praticaram e passaram esses conhecimentos, mas que a ciência acaba se apropriando disso e o senso comum acaba experienciando naquilo que é produzido pela ciência para produzir um ressignificar de práticas e ações que movimentam, então, toda essa lógica na qual nós estamos inseridos, que se chama sociedade, né? Que também é dinâmica, que também é plural. E em contribuição a esse diálogo, deixo aqui uma dica para os estudantes que estão nos assistindo, que é o evento Culturas Negras. Esse evento acontece anualmente aqui no IFG desde 2013 e tem uma programação variada que inclui atividades acadêmicas e culturais em torno dessa temática que estamos discutindo hoje. E continuando o nosso diálogo, professor Caio, eu te faço mais uma pergunta. No decorrer das transformações histórico-sociais, como a religiosidade afro-brasileira foi se constituindo no imaginário social? Bom, existem duas questões que eu acho que são interessantes de colocar aqui, também. Uma delas é a ressignificação que houve por parte de uma religião dita oficial no Brasil, que é o catolicismo, ou a religião católica, que acaba interferindo em boas questões ou boas práticas que foram desenvolvidas dentro da religiosidade brasileira. Uma delas é a questão das festas aos santos padroeiros, né? Um exemplo é a festa de Nossa Senhora do Rosário, que acontece muito aí em Goiás, que ela, então, é uma festa em louvor a uma santa branca. Mas por que dessa devoção a uma santa branca? Quando, então, os senhores das grandes fazendas estavam
então celebrando o seu louvor a essa Santa Católica, Nossa Senhora, aos olhos, então, desconfiados dos negros escravizados dentro das fazendas, eles fizeram as associações com os cultos realizados em terras africanas. E uma das questões que chamaram a atenção desse povo negro foi a presença do terço na mão da imagem de Nossa Senhora do Rosário. Por quê? Porque em África eles estavam acostumados também a uma prática cultural religiosa de devoção à ancestralidade, que era baseada, então, num colar que era chamado de opulê, feito de sementes, né, extraídas na mata, em que eles veneravam a sua ancestralidade. Então, eles fizeram essa associação para construir essa lógica devocional, poderem cultuar os seus orixás, as suas divindades, mas com a imagem, com a roupagem dos santos católicos. Por outro lado, também, a gente não pode esquecer que as práticas religiosas afro-brasileiras, elas são frutos de uma mistura das práticas indígenas, das práticas europeias e das práticas africanas. Então, Umbanda, muito mais a Umbanda do que o Candomblé, a presença de divindades humanizadas, como caboclos, como pretos velhos, como boiadeiros, dentre tantos outros que compõem o panteão de divindades da Umbanda, referendo justamente essa miscelânea, né? De pegar aquilo que cada prática cultural, cada saber de cada povo tinha de mais significativo, ressignificar, inserir dentro de uma prática religiosa, como é o caso do uso das ervas, das berberagens, que são utilizadas, então, tanto pelas benzedeiras, pelos fazedores de garrafadas tão tradicionais no interior do Brasil, em locais onde a medicina não chegou ou não chegava, né? Então, eles eram então os detentores desse saber do poder das plantas, e isso é utilizado também dentro da religiosidade africana e afro-brasileira. O poder das plantas tem um grande papel na construção identitária e desse fio condutor de manutenção dessas práticas religiosas. As plantas referentes ao orixá Oxóssi, as plantas referentes ao poder de Ossan, que é o protetor das matas, estão presentes tanto no candomblé quanto na prática da Umbanda. Está presente, então, na limpeza do corpo feito pelo preto velho com seu raminho, da mesma forma que a benzedeira, lá no interior de Goiás, no interior de Minas, usa também as ervas de arruda, de Guiné, para fazer a benzeção. Do mesmo modo que nós fechamos o nosso corpo, mesmo não sendo católicos, passando à frente da igreja, ou não passando debaixo de uma escada, né, por achar que aquilo ali vai atrair forças negativas. Então, nós somos reflexo de todo esse caldeirão cultural que nós vivemos e que foi construído a partir de muitas mãos. Professor Cairo, aprendemos muito no nosso Matutando de hoje, discutindo cultura e religiosidade afro-brasileira a partir dos seus estudos e pesquisas. O nosso muito obrigado por compartilhar seus conhecimentos aqui conosco. E com o desejo de saber mais sobre essa temática, antes da gente finalizar o nosso programa, você poderia nos indicar uma produção cultural que aborde esses assuntos que nós dialogamos aqui hoje? Bom, eu vou indicar para quem está nos assistindo um documentário que está disponível nas redes sociais, que é o Agô Minha Mãe, que faz parte de uma pesquisa que nós realizamos aqui na Universidade Federal de Uberlândia, no Laboratório de Produção de Vídeo Documentário, que é o DocPop, com as mães de santo ou no santo da cidade de Uberlândia, onde nós fizemos um mapeamento dos terreiros de Candomblé e Umbanda existentes em Uberlândia, aqui no Triângulo Mineiro, e a partir desse mapeamento nós construímos um vídeo documentário para mostrar as práticas, os saberes e os fazeres de 3 casas, 2 de Umbanda e uma de Candomblé aqui da cidade de Uberlândia. Essa é a minha dica. Quero agradecer a toda a equipe do Matutando, dizer que foi um prazer estar com vocês e deixar aqui a minha palavra final, de que o pesquisador que se entrever a realizar pesquisas na área do campo cultural e das religiosidades afro-brasileiras precisa ter um olhar sensível sobre essas práticas,
porque nós lidamos com vidas humanas, com saberes ancestrais que as pessoas guardam como grande segredo da sua trajetória, então precisa estar muito bem utilizado com as devidas preocupações e menções que precisam ser feitas a essas pessoas que detêm esses saberes e que nos fazem, então, na academia, produzir os nossos conhecimentos. E eu quero aqui externar os meus agradecimentos também a essas pessoas que, durante essas décadas de pesquisa na área cultural, têm me proporcionado me ressignificar a minha prática de pesquisa e compreender melhor toda a vivência e a experiência desses grupos sociais e a forma como eles lidam com o sagrado. Então, eu deixo aqui a minha gratidão e os meus agradecimentos a todas as pessoas. E finalizamos o nosso programa de hoje com a presença do professor Cairo Catribe, da Universidade de Uberlândia. Siga nossas redes sociais e continue acompanhando Matutando pela Ciência. Tchau!